Mas beleza, a gente vai vendo aqui. Gente, então, Mateus capítulo 5, tá? Vamos lá, do verso 1 em diante, eu vou fazer uma introdução aqui ao Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O que a gente tem aqui, gente? Como eu falei, o Sermão do Monte, ele vai iniciar com uma mudança de perspectiva daquilo que o mundo valoriza, o que é para eles sucesso, o que é o melhor para o mundo. Jesus vai pôr tudo ao contrário aqui. O reino de Deus, ele é inverso ao reino desse mundo. Essa é a lição do Sermão do Monte. Ele começa falando isso. Lá eles ensinam assim, o mundo é assim, não é? Eu, porém, vos digo. É mais ou menos assim que vai acontecer o Sermão do Monte. Lá fora, se você levar um bofete na cara, o que você faz? Você devolve 5. Aí Jesus fala o quê? No reino de Deus, como é que é? Se você levar um tapa na face, o que você faz? Depende do temperamento que a gente tem na hora, depende do humor, depende da TPM da mulher, vai depender de coisa. Não, para o reino de Deus, você dá outra face. Bom, mas vamos falar a verdade, isso aí no mundo secular, vão rir da nossa cara, você é bobo. Vão falar que você é bobo, você é trouxa, entendeu? Você é um banana. Como é que o cara dá um tapa na sua face, você dá outra? Não, você revida. Então, a bem-aventurança de Jesus é uma inversão dos valores desse mundo. Já começa por aí. Então, o maior sermão de Jesus, que tem 3 capítulos, entende? Que é famoso. Jesus estava lá no monte, a Bíblia diz que ele subiu ao monte, é uma forma mesmo dele preparar ele fica numa parte mais alta, provavelmente se assentou no tipo de uma pedra, uma rocha, e naquela época eles se assentavam para ensinar. Interessante isso, você vai observar isso. Tá? Aproximaram-se os discípulos e ele passou a ensinar. Então ficou um grupo mais no pé do monte, Jesus mais no alto, deu aquela acústica. Jesus era preocupado com questão de acústica, som. Se ele estivesse aqui, ele ia mandar o agudo aí, melhora um pouquinho. Abaixo, está dando microfonia, gente. Ele queria que as pessoas ouvissem bem. Jesus não falou em qualquer lugar de qualquer jeito. Ele foi no lugar que, naquela época, era o tipo de um... Igual tem, sabe, no teatro municipal, não tem aquela parte da frente? Como é que é o nome daquilo? Areópago. É uma arena. É tipo uma arena. Que dá uma acústica. Jesus subiu no monte, o pessoal lá no pé, e ele começou a falar. Devia falar muito bem, falar alto, aquele silêncio. Né? Não tinha carro passando, não tinha barulho, não tinha som, não tinha vizinho, cachorro latindo. Deu para ouvir muito bem o Sermão do Monte. Bem-aventurado, ele começa a ensinar bem-aventurado. O que é bem-aventurança? Começa por aí. A palavra bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Olha, muito feliz, é bem-aventurado. Feliz vai ser o sucesso, o que o mundo ensina, sabe? Fala, não, você alcançar, você é feliz. Esse cara é abençoado.
No mundo, o que é um homem abençoado, uma família abençoada? É um cara que ele está com um salário bom, um carro zero, entendeu? Uma casa boa, com saúde, entendeu? Ele se sai bem em todos os negócios, ele sai por cima, ele tem vantagem em tudo. Então, sair bem é se sobressair. No mundo, se sobressair é sucesso. No reino de Deus, ele começa a mostrar uma coisa diferente. A bem-aventurança, o feliz, vai ser diferente. Aí ele vai falar, os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome, misericordioso, limpo de coração, pacificador. É o cara que vai estar sempre procurando pacificar. Tudo é diferente. É uma inversão dos valores do mundo. O Sermão do Monte começa assim. Aqui você vai ter, a primeira de todas, a humildade. Humilde de espírito não significa que você... A gente tem a ideia de humilde é o quê? Uma roupa rasgada. Eu tenho roupa rasgada que eu gosto tanto dela que eu não... Esses dias eu estava usando uma bermuda que eu gosto tanto, uma bermuda mostarda. Ele deu um rasgão aqui na lateral, mas eu uso, eu ponho a camisa por cima. Aí eu fui levantar, viro, pastor, está rasgada essa bermuda. Mas eu gosto dela. Você não é mais humilde porque você está com aquela roupa velha. Porque tem gente que mantém aquela roupa que a mulher já jogou fora 3 vezes, mas voltou para a gaveta, entendeu? Fala a verdade, a roupa mais velha é mais confortável, não é verdade? Não é esse tipo de humildade, andar roupa velha, sabe? Cabeça baixa, ser humilde, ele é humilde, né? Não. Humildade no reino de Deus, gente, não tem nada a ver com a visão que o mundo tem de uma pessoa humilde, né? Uma pessoa pobre, uma pessoa simples, uma pessoa... Humilde de espírito é uma pessoa que, primeiro, espiritualmente, ele reconhece que ele é pobre. Essa é a ideia. O cara pode ser trilionário, mas ele não tem condições financeiras e espirituais, vamos falar assim, de comprar o reino dos céus. Humildade espiritual aqui, gente, é reconhecer a nossa total carência da graça, misericórdia de Deus. Você vê como? Já começa já dando um chute em tudo quanto é religião. Que acha que o homem tem que fazer para acontecer, para conquistar, para comprar, para fazer. Não. Humildade de espírito, segundo aqui o texto sagrado, é a humildade espiritual no sentido de você depender totalmente da graça de Deus. Eu sou pobre, miserável, cego e nu. É o que a Bíblia vai falar que a gente é. Espiritualmente eu estou morto, não tenho nada para oferecer. Eu preciso da graça de Deus. Então, tudo começa a partir daí. Tudo começa, a fé espiritual, as bem-aventuranças são estruturadas de uma maneira interessante. Você só começa o relacionamento com Deus se você for humilde espiritual. Se você reconhecer que você precisa dele. A Bíblia vai mostrar um exemplo de 2 pessoas que entraram no templo para orar. Um era humilde e o outro não. Qual foi o exemplo? Quem me ajuda? Quero participação nessa aula, gente. Não é culto, hein? Quais foram os 2 que entraram na igreja para orar? E a Bíblia diz que um saiu farto e o outro saiu vazio. Então tá aí, um exemplo. Vamos pensar naquele exemplo, é o melhor exemplo prático que a gente tem. Como é que foi a oração do que não era humilde espiritual? Graças te dou, né? Porque, ele dava o dízimo, entendeu? Alguém abre o texto aí, procura o texto aí para mim. O texto olha, oração do publicano. Quem vai ler para mim? Tem microfone aí para o pessoal ler? Vamos participar, gente. E do pecador. Vai, vamos lá. Lucas 18. Quem vai abrir para mim? Quem está com o microfone vai fazer essa leitura. O Ricardo lê para a gente. Lucas 18, o Alex traz para você, Ricardo. Verso de número 9 em diante. Aqui você vai ver o que é humilde de espírito. E o que acontece quando o cara não é humilde de espírito. Lucas, capítulo 18, verso 9 em diante. Às vezes dá para ler do 10 em diante, mas acho que o 9 é melhor. Propôs também esta palavra a alguns que confiavam em si mesmo, confiar em si por mesmo. se considerarem justos, e desprezavam os outros.
2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pronto. Está aqui a bem-aventurança, não precisaria falar mais nada. É o exemplo. Aquele que se humilha na presença de Deus. Começa assim. A primeira humildade é humilhar-se na presença de Deus. Um achava que era bom, batia no peito, né? Eu dou o dízimo, eu sou religioso, eu sou isso. E o outro era humilde no sentido, eu sou pobre. Pobre de espírito. Não tem nada a ver de aparência, de riqueza, não. É espiritualmente diante de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, pecador. Você reconhece que você é pó. Você reconhece que você não tem nada para oferecer de bom para Deus. Você reconhece que você merecia, era o juízo de Deus e não merece bênção nenhuma de Deus. O que a gente merece de Deus? Deus tem que dar alguma coisa? Deus tem o dever de fazer alguma coisa com a gente? Não, se Deus for ser justo, acabou. Né? O Nicodemos, outro dia estava pregando e falou assim, ó, pessoal aí, a turma está pedindo, Senhor, a gente passa por uma injustiça, fala, eu quero justiça, que Deus seja justo, simplesmente justo. Aí ele falando assim, né, esse pessoal que pede a justiça de Deus, e não sei o que, sabe o que vai acontecer? Vai abrir um sapão na hora, você cai, bum. Deus foi justo. Se ele for justo, vai abrir um sapão, você vai cair. Vai lá para o inferno, rapidinho, de tobogã, como fala, né? Você vai para o inferno de tobogã. Então não pede justiça de Deus, não. Entende? Pede misericórdia. Seja humilde e espírito. Senhor, misericórdia de mim, que eu sou pecador. Porque se Deus for fazer o que você merece, o que eu mereço o inferno. Ah, eu não concordo. Então, não entendeu o evangelho? Está tudo errado, tem alguma coisa errada aí. Meu irmão, você não tem nada de bom, você não tem nada para oferecer. Nós somos pecadores, miseráveis, nós vimos para o inferno só pela misericórdia de Deus. Nós somos humildes de espírito, só esse que entra no reino dos céus. Eu sou um pecador, miserável, eu ia para o inferno. Deus me salvou. Amém. Um entrou lá achando que era, saiu vazio. O outro, misericórdia em mim. Deus ouviu aquela oração, recebeu aquele irmão, abençoou aquele irmão. Então, a primeira bem-aventurança tem a ver com humildade espiritual. É o primeiro passo. É o início da fé cristã, da caminhada cristã. Vamos tentar passar, se der todas, melhor. Vamos tentar junto aqui? Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que... Eu tenho um estudo de todas elas aqui, bem detalhado, mas eu não vou, senão não vai dar para terminar. Mas vamos passar por cima cada uma e pegar os pontos principais. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pronto, aí no mundo, como? Feliz o que chora, pastor? Como é que é esse negócio? Não é aqui o choro natural, tá? É por isso que não se satisfaz com um consolo natural. Está falando de um choro espiritual. É o lamento daquele que já passou pela primeira bem-aventurança, que reconhece o seu estado miserável de pobreza espiritual, sabe que é um pecador, que merece o inferno, que não tem nada para oferecer para Deus, não tem justiça própria, e ele lamenta o seu estado espiritual. Você tem uma passagem na Bíblia que manda a gente lamentar e chorar? Tem. Vamos lá, gente. Tem uma passagem na Bíblia? Lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Lamentar e chorar, a Bíblia manda.
O lamento aqui, lamento. Tem um livro que. Como é que eu tenho um livro que fala de lamento? Qual que é o livro que fala de lamento? Lamentações de Jeremias. Que a gente fala, o profeta chorão. Mas sabe o que é o Lamentações de Jeremias? É porque ele escreveu um livro antes. Ele escreveu um livro antes, o que ele fez no livro antes? Ele mostra o que está acontecendo de errado lá, para o povo mudar, o povo muda. Ele profetiza, ele mostra, ó, o juízo vai vir, a turma tem que acordar para a vida. E a turma não acorda para a vida. Aí, meu irmão, o juízo vem. Aí é revelado o estado miserável do povo espiritual. E aí, o livro de Lamentações, a gente fala assim, que o profeta Jeremias, ele escreveu profecia e viveu para ver ela se cumprir, e escreveu um livro sobre o cumprimento das profecias. Aí você vai ler o livro de Lamentações. É um lamento espiritual. É se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Reconhecer que eles precisam da graça e da misericórdia de Deus, que eles são pecadores. Aí você começa a ler o livro de Lamentações, aí a gente vai entender o que é lamentar. Vamos abrir lá rapidinho, vai? Lamentações 3. Vamos ver só um pedacinho? Deixa eu abrir aqui, ó, Lamentações, Jeremias, Lamentações. Aí, ó, achou? Aí, ó, Lamentações. O que ele começa no capítulo número 3? Olha lá, verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele profetizou e viu. Aí, você vai um pouquinho lá para frente, ele vai falar do verso, ó. Um pouquinho para frente, capítulo 3, você vai um pouquinho aqui, ó. Verso de número 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do meu absinto e do meu veneno. A minha alma continuamente se recorda e abate dentro de mim. Quero trazer a memória que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, se renova a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, dias da minha alma, portanto esperarei nele. Verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Aguardar a salvação em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na mocidade. Assente solitário, fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez haja esperança. Dê face ao que o fere, forte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, serão a grandeza de suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele está lamentando aquela situação do povo, de aflição, chorando espiritualmente diante de Deus. Bem-aventurados os que choram, são aqueles que reconhecem que são pobres espirituais, que precisam da misericórdia de Deus. Um livro inteiro aqui para você refletir sobre isso, e ele coloca a vida dele diante de Deus. Chora espiritualmente e é consolado espiritualmente. Quer ver um exemplo que eu vou pedir? Ó, esse livro é difícil de achar, mas alguém vai achar ele. Ó, Joel, capítulo de número 2, verso de número 12. Quem vai ler para a gente? Ó, Joel, capítulo 2, verso 12. Ele vai falar justamente do choro espiritual aí, ó. Se você reconhece que você é pobre espiritual, há uma conexão de todas as bem-aventuranças aqui, você vai ver. 2:12. O microfone lá para o Iberê. Olha o finalzinho como ele vai falar. Vem ver. Contudo, agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Convertei-vos de coração, com jejum, lamento e pranto. Então, esse choro é quem reconheceu que é pobre espiritual. Estou perdido. Miserável homem que sou, habito no meio de um povo impuro. Né? Você lembra? Isaías, quando ele vê a glória de Deus, ele vê a santidade de Deus, ele olha para ele e fala, nossa, estou perdido. O pobre de espírito, ele se reconhece, ele chora. Tiago, capítulo 4, verso 8 em diante. Quem lê para a gente?
8, 9 e 10. Tiago, alguém levanta a mão aqui que o Alex vai levar o microfone até você. Tiago, capítulo 4, verso 8, 9 e 10. Para o povo participar aí, gente. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Gente, vamos pensar um pouco isso aqui. É uma coisa difícil para o mundo entender. Eu sei que hoje a psicologia moderna não pode chorar. O choro, né? A pessoa está triste, é o fim do mundo. Toma remédio para não ficar triste. Meu irmão, nós somos seres humanos. Nós somos completos. Nós temos que ter momento de alegria e tem que ter momento de tristeza. A gente tem que saber ficar triste. O crente tem que saber chorar. Tem momento, tem situação que não é para rir, não. É para chorar mesmo. O próprio Jesus teve situação que ele olhou. A Bíblia fala que Jesus chorou, Tem um choro de Jesus que é diferente. Tem um choro de Jesus lá quando ele vê lá na morte de Lázaro. Quando ele chega, a Bíblia diz que ele chorou porque Lázaro morreu. Ai, tadinho, morreu. Não, ele chorou, você vê o contexto. Aquilo ali é uma comoção de quem tem empatia. Ele viu o tanto de sofrimento, como a família dele amava, vai sentir a falta. A Bíblia diz que Jesus chorou no enterro de Lázaro. Era um lamento. Lá, naquela época pagavam para as mulheres chorar. Você sabia disso, gente? As carpideiras pagavam para a mulherada vinha chorar. E o choro lá no Oriente, você viu como é que é o choro? Eles gritam, é um urro, é um negócio de louco, rapaz. Então, Jesus chorou no velório, beleza. Mas tem um choro de Jesus que é espiritual. Qual a outra vez que Jesus chorou? Acho que foram só 2 na Bíblia, né, gente? Se eu não estou errado, me corrija. Qual que é a outra vez que Jesus chora? Ali eu lamento, gente. Ele subiu, olhou Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes eu não quis recolher como a galinha os pintos e vocês matavam. Mandavam o profeta para salvar o povo. O que eles faziam com o profeta? Matavam o profeta. Aí Jesus chora porque ele sabia o que ia acontecer, ia vir juízo sobre Jerusalém. Então a situação espiritual de Jerusalém estavam tão longe de Deus e não entendiam, não reconheciam que eles eram pobres espirituais, não voltava para Deus, não fez o que fez Joel, se converta com choro, com lamento. Jesus lamentou por eles. Ali é o choro de Jesus. Jesus subiu, olhou para aquela cidade, ele amava aquele povo, ele queria, é como se fosse um pai que está vendo um filho esfriando espiritualmente, se afastando e tentando salvar o filho, ele chora pelo filho. Então, às vezes a gente tem que chorar. A situação espiritual nossa, da nossa família, coisas que precisam mudar, o casamento, a nossa vida, tem coisa, gente, que tem que começar como? Com choro. Você já chorou diante de Deus? Chore por uma causa. Algo que precisa mudar na nossa história. Fala, Senhor, precisa mudar isso aqui na minha casa, eu não aguento mais. Lamentar e chorar. Se coloca diante de Deus em choro e lamento, Deus escuta. Então a Bíblia está falando, converta o vosso riso em pranto. Tem coisa na nossa vida que não é para rir, é para chorar. A situação é tão ruim espiritual que a gente tem que lamentar e chorar. Então ele vê que ele é pobre espiritual, ele vê a necessidade que eu preciso da misericórdia de Deus para mudar coisas na minha casa, na minha família, nos meus filhos, no meu casamento, na minha vida. Eu queria ter uma vida melhor com Deus, minha vida está uma miséria espiritualmente, entendeu? Então alguma coisa que você acha que precisa mudar. A Bíblia fala que a gente tem que chorar. Pode falar, Amable. Boa, Amable. Em nós mesmos. Boa, Amable. Não só mudar a casa, mudar... da gente, isso. Essa seria um autoconhecimento chorado, né? Com Perfeito, sofrimento pelo que nós somos. Verdade. Perante a Deus. Aí vem o consolo que Deus nos perdoa. Perfeito. Arrependimento dos pecados, conhecer que nós também... É o verdadeiro arrependimento, né, Amable? É o verdadeiro, reconhecer os defeitos da gente. Chorar Perfeito. esses defeitos.
Será que ninguém... vamos pensar, o Mab foi uma coisa importante, né? Porque a gente está falando, Jesus chorou por Jerusalém, a gente chora pela nossa casa, pelos filhos, pela família e por nós. Boa, Mab. Eu gosto de aula assim, porque vocês vão me ajudando a direcionar, então está faltando esse ponto. O choro é para nós. Quando o Tiago falou ali, ele fala assim, chegai-vos a Deus e ele vai chegar a você. Purifica a mão. Quem é de ânimo dobre, limpa o coração. Ânimo dobre é aquela pessoa que está com o coração dividido. Coração dividido. Entendeu? Seu coração não é inteiro diante de Deus. Então, Deus quer o quê? Se arrependa. O que é o arrependimento? Lamentar e chorar. Converta. O arrependimento verdadeiro é a conversão. O riso em pranto, alegria em tristeza, se humilha na presença de Deus, que Ele vai te exaltar. Será que eu não tenho nenhum motivo para chorar diante de Deus? Não tem. Você não tem alguma coisa que você quer mudar na sua vida, você não consegue mudar? Você não tem nenhum defeito? Você poderia ser um marido ou uma esposa, uma pessoa melhor, um cristão melhor. Você tem dificuldade de perdoar alguém. Você não faz alguma coisa que você sabe que magoa, mas você não consegue mudar. Daqui a pouco você faz de novo. A gente tem motivo, né? Você está 100% satisfeito com a sua vida espiritual? Você acha que do ano de 2024 você foi o crente que Jesus está batendo palmas? Você, gostei de você. Todo mundo tem uma coisa para melhorar. Eu olho para o ano 2024, nossa, poderia ter melhorado aqui, ali, todo mundo tem. Então, se você tem algo que você pode, é oportunidade, virada de ano. Nós vamos ter no culto à noite um momento para a gente fazer o lamento do que não foi bom, 2024, e pedir, interceder, vamos melhorar 2025, é a oportunidade, é a hora que nós vamos fazer a virada. Marcos na nossa vida serve para isso, é um tempo que Deus nos dá para parar e vamos recomeçar de novo. Bom com Deus é isso. A Bíblia fala em Lamentações o quê? O foco em Lamentações 3, as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Deus vai te dar uma nova oportunidade. E quando você lamenta, o que a Mabel falou é importantíssimo. Nós vamos lamentar por nós, pelos nossos pecados, pelas coisas que nós precisamos melhorar. Eu preciso dar mais atenção à minha vida espiritual, preciso levar mais a sério as coisas de Deus, preciso organizar a minha vida espiritual. Eu estou pecando, tenho alguma coisa na minha vida que precisa acertar, como pai, como marido, como esposa, como filho. O que você teria hoje para lamentar diante de Deus? Lamentar e chorar. Aí a Bíblia fala, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos lembrar que quem é o Deus de toda consolação? 2 Coríntios 1:3. Quem lê para a gente? Levanta a mão que o nosso irmão vai olhar o microfone. O consolo vem, gente. O que diz a bem-aventurança? Bem-aventurados os que choram. É esse choro espiritual que todo mundo pode melhorar. E se isso acontece individualmente, a igreja inteira entra em avivamento, gente. Se você fazer um estudo histórico nos avivamentos que aconteceram, começou com o quê? Lamento. Lamento. Eu me lembro de um livro que eu li, que é sobre o avivamento na Coreia do Sul. Você sabe que a Coreia do Sul tem as maiores igrejas presbiterianas do mundo hoje, né? Você imaginou uma igreja com 20 mil membros? Mas 20 mil membros mesmo. Rolado lá, Gente, você não tem noção. E o pastor, eu vi esses dias ele falando que o maior problema dele é que ele não tem o que fazer. Ele fica procurando coisa para fazer. Porque o povo serve, trabalha tanto. A igreja está estruturada de uma tal forma, tem trabalhos nos lares, 20 mil membros, não é reunião de igreja, não dá para ficar fazendo. Reunião de igreja é uma vez por semana, o país inteiro espalhado, trabalho nos lares. É líder, liderando líder, que o pastor não tem mais o que fazer. A maior igreja do mundo, o pastor desocupado, ele fica procurando o que fazer, ele fica pensando, é o cara que pensa na visão da igreja, ele foca nos projetos da igreja, nas coisas, na direção da igreja. Porque a igreja caminha de uma forma extraordinária. E sabe como começou o avivamento lá na Coreia do Sul? Foi num culto, e que durante o culto, as pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo e passaram a lamentar e chorar pelos seus pecados. Aí teve um missionário lá, que foi lá na frente e confessou que ele estava traficando ópio. Está no livro registrado. E ele queria pedir perdão.
Aí o outro confessou que estava adulterando com a irmã. Coisa desse tipo tinha errado dentro da igreja. E começou uma comoção de confissão de pecado, de arrependimento, de chorar pelas coisas. Olha, minha vida com Deus está uma droga, eu não oro, eu não leio a Bíblia. E começaram a ir lá na frente e confessar seus pecados. E no outro dia lotou a igreja. Aí no outro dia mais. E começou uma confissão de pecado. Por isso que ele fala, limpai as mãos, pecadores. E o coração, que Deus age e opera. E começou um avivamento na Coreia do Sul. Havia mágoas profundas, né, porque tinha muito missionário americano naquela época, e com a divisão da Coreia do Norte e Coreia do Sul, muita mágoa, muito sofrimento. Os coreanos tinham mágoa dos americanos, que achavam que os americanos podiam ter ajudado eles. Parente que não se vê há tantos anos, era uma igreja com muita mágoa, sabe? Faltava perdão, começou a haver perdão. As pessoas começaram a se perdoar de mágoa, de ranço que guarda. Você quer ver um negócio que impede a ação do Espírito Santo numa igreja? É mágoa. Mágoa. A Bíblia fala, não vos priveis da graça de Deus. Uma raiz de amargura priva você da graça de Deus. Quer ver gente que não cresce espiritualmente? É gente amargurada. Gente que não perdoa, rancorosa. Há 3 anos atrás, você falou aquilo para mim. Guardou? Ih, meu irmão, você está privado da graça de Deus, empacou. Não cresce espiritualmente, não desenvolve, não vai para frente, e uma igreja vai, a Bíblia fala que vai contaminando muito. Aí aquele grupo lá, tudo amargurado, aí o outro grupo, tudo amargurado, aí ninguém perdoa ninguém. Sabe o que acontece? O Espírito Santo fala, ixi, não tem mais nada para fazer aqui nessa igreja. Todo mundo fechou as portas, ele vai embora. Acabou. É um bando de gente amargurada e a igreja não vai para frente. Perdão, amargura, cura, precisa disso, gente. Aí vem o consolo. Quando a gente lamenta, chora, lá houve um avivamento, foi crescendo, crescendo. Gente, hoje as maiores igrejas do mundo, está lá. Presbiteriana, gente. Presbiteriana mesmo, doutrina presbiteriana, confissão de fé presbiteriana, tudo. Igreja presbiteriana, as maiores do mundo, está na Coreia do Sul. Começou com missionários presbiterianos, dentro de uma comunidade lá, confessando pecados, arrependimento e perdão, e todo mundo se perdoando, limpando o coração, e o Espírito Santo agindo, e trazendo mais gente, e convertendo gente, e é uma coisa extraordinária. Hoje está lá, uma igreja com 20 mil membros, você não acredita. Claro que o templo, às vezes, nem tem para 20 mil, né, porque tem que fazer vários cultos, mas é enorme. Pode falar, Iberê. Eu acho o seguinte, a gente fala da Coreia, não só Coreia, mas os países que passaram por guerra, esse pessoal aí foi depurado. É verdade. Esses caras sofreram, e sofreram muito, e Sofrimento viram, depura, gente, depura. e viram a presença de Deus, através desse sofrimento, que eles não podiam fazer nada. É verdade, Iberê. Às vezes são coisas que Deus faz para quebrar o coração da gente, né? E para fechar, eu pedi para ler lá 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. O Deus de toda consolação. Quem que lê? Para a gente. Ó, é o Deus de toda consolação. Bem-aventurados que choram, porque são consolados. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados. Porque a palavra de Deus então fala isso, Ele é a nossa consolação. Lá em Romanos, eu vou ler rapidinho, 15:5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. O Deus de toda consolação. Então a palavra de Deus diz que bem-aventurados os que choram. Reconhece quem os seus pecados, humilde de espírito, choram. Bem-aventurados, terceira bem-aventurança, os mansos de espírito. Aqui, meu querido, o que é mansidão? Eles herdarão a terra. A Bíblia chega a falar uma coisa interessante, que há homens que dominam uma cidade, mas não dominam a si próprio. Mansidão, o rei Davi. O rei Davi, ele era o líder no exército e dominava e conquistava, mas ele não tinha domínio próprio. Mansidão é domínio próprio, no certo sentido. O que é isso? Não é fraqueza,
é você ter força sob controle. O manso é o forte, mas ele é tão forte que ele consegue controlar ele mesmo. Porque o fraco é o que não consegue controlar ele mesmo. Ele cede a qualquer provocação. Sabe esses esquentadinhos que tem? Qualquer coisa sai para a briga. Esse é forte? Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, esse é fraco. Ele cedeu, ele é fraco de cabeça. Não é força física, gente. O problema está aqui. Porque às vezes o cara tem muito músculo, mas é fraco de cabeça. Esse aí cai na cilada o tempo todo, é feio de bobo, de besta. Ele cai em qualquer provocação. Esses dias eu vi um dos campeões de MMA, estava num estádio, tem um meme aí rolando na internet, com um bonezinho, com uma blusinha assim, ninguém dá nada para ele. E um cara com uma camisetinha, com um pouquinho de músculo, chamando ele para briga, e não sei o quê, e ele olhava, ele ria, velho. Mas olha, aí fizeram uma montagem muito legal, né? Aí o cara lá que está provocando ele, não tem ideia do quem ele está provocando. Aí depois mostrou o cara que estava sendo provocado, que estava com um bonezinho lá, ninguém dava nada. Ele estava na parte de baixo da arquibancada, o outro na parte de cima, parecia maior, forte, com músculo de foro, a camisetinha, gritando com ele, vamos pro pau aí, vamos brigar. E o outro lá ria. Aí ele fez assim, balançou a cabeça, foi embora. Quem olha fala assim, o outro baixou, regou, é fraco, frouxo. Aí depois mostra o vídeo dele lutando, ele é campeão, ele arrebentaria aquele cara, ele cataria aquele cara, do jeito que jogava lá no meio, mas acabaria com aquele cara, ele deu risada e foi embora, porque você tem um filho meio esquentado, sabe o que você faz? Coloca ele em luta marcial, porque ele vai aprender a ter autocontrole, porque o mais difícil é isso, é ter autocontrole. O cara lá, ele é campeão, ele arrebentava o cara. Então, mansidão é força sob controle em todas as áreas da sua vida. É o cara que não cede. Entendeu? Aí que vem aquela história de dar a face. O cara precisa ser muito forte. Fala a verdade. Você levar um tapa na cara e você dá outra face, você não revidar, você tem que ser muito forte. Aqui, ó. É diferente. Não estou falando de força músculo. É aqui, ó. E a gente vence aqui, ó. E perde aqui também. E a gente sabe, muita gente que perdeu foi aqui. O cara revidou, reagiu na hora errada, não soube, não foi frio ali no momento, entendeu? Subiu o sangue na cabeça, fez besteira, é sempre assim. O manso, biblicamente falando, é aquele que não revida. É aquele que não faz justiça com as próprias mãos. Ele espera a justiça de Deus em algumas situações da vida. Ele confia, ele entrega para Deus. Deus fala assim, a mim pertence a justiça, eu retribuirei. Você crê que Deus é justo? Fica tranquilo, meu irmão. Seja manso em situações que você vai viver na sua vida. Você vai ter que aprender a entregar, a confiar, a esperar. Esse vai herdar a terra. É no sentido desse Deus abençoa. Quando você faz justiça com as próprias mãos, uma pessoa falou mal de você, você vai lá e fala mal da pessoa. A pessoa fez um negócio para você, você faz 10 vezes pior para ele. O vingativo, esse aí, meu irmão, esse aí, Deus não abençoa. Deus não abençoa porque ele já fez o que ele fez com as próprias mãos. Ele não confia na minha justiça. A Bíblia fala assim, fala que Deus é justo, a mim pertence. Deus fala, vingança é uma coisa minha. Não é, no ser humano, Deus condena a vingança. Porque é dele. Você está tomando da mão dele e fazendo justiça com a própria mão. Se você sofreu uma injustiça, uma situação, se você confia em Deus, ele está falando, a mim pertence a vingança, eu vou retribuir, fica tranquilo. Você foi injustiçado, você passou por uma coisa, fizeram mal para você, entrega. Teu caminho, Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele fala em Isaías, eu retribuirei. Então, meu irmão, nós confiamos na justiça de Deus. Pode falar, Amable. Pega o microfone para ela aqui. Pode falar e me ajuda aí. Em todas as ocasiões, por exemplo, se falar que eu matei alguém e eu não fiz isso, eu não posso recorrer à justiça dos homens para me defender? Justamente. Aí, por exemplo, se eu passei por uma injustiça, não quer dizer, existe uma questão de direitos, né, Mabel? Eu acho que a gente precisa até ressaltar isso. Existe uma questão assim de você autodefesa, não é isso, sabe?
Se uma pessoa vem agredir sua família, sua casa, se um ladrão entra na sua casa, vai matar um ente querido seu, se você tiver a oportunidade de salvar, você tem que ir lá e dar a própria vida, se for necessário, para salvar aquela pessoa. Né? Então não é isso. A vingança, né, é bom a gente lembrar. O que é a vingança? É depois que aconteceu, você fazer com as próprias mãos. Né? Não recorrer à justiça, digamos, à justiça dos homens. A gente tem que recorrer também, Amável. Por exemplo, o cara bateu no meu carro e não pagou. Eu vou entrar com o processo, eu quero que pague. Isso não tem nada a ver, isso é justo, até correto. Porque uma vez tivemos uma discussão nesse sentido, né? Aí foi o Ricardo. Não tem problema. Aí nós entramos com isso, porque tem hora que a gente... por que existe Deus permite que tenha um juiz aqui, um advogado? Isso é direito. É um direito de eu me defender. Tem que ir atrás dos seus direitos, Amável. Esperando. Eu sei que Deus pode até castigar aquela pessoa que mentiu, mas é um direito da gente se defender. Não vou lá dar um tiro no cara, bater no cara, mas eu vou me defender pelo que Deus permite aqui na Terra. Deus deu todo o país, toda a organização, até uma tribo de índio, eles têm um mínimo de organização de direitos e tem que ter. Senão vira uma baderna, né? Deus é um Deus de ordem. Isso é uma coisa. Então a gente vai buscar os recursos. A gente tem o exemplo de Paulo. Paulo ele foi espancado até a morte várias vezes. Mas teve uma vez que prenderam ele e antes dele ser julgado, chicotearam ele, deram a pena antes do julgamento. E não sabiam que ele era cidadão romano. Quando souberam que ele era cidadão romano, é crime um soldado dar a pena, chicotear um cidadão romano. Se ele passar por julgamento, é um crime. Eles iam ter problema. E quando descobriram que ele era cidadão romano, abriram a cela à noite e falaram, vaza, vai embora. Ele falou, não vou não. Vocês chicotearam um cidadão romano antes de passar pelo julgamento. Eu vou esperar aqui os seus superiores chegarem. E ele foi atrás dos direitos dele. Então isso é um direito, não tem nada a ver. Os direitos podem... Normal. Essa justiça com as próprias mãos eu e querer resolver. Isso, justamente. Não usar os meios que Deus nos deu. Não procurar a justiça que Deus permitiu que tenha nessa terra, né? Com os certeza. legais, né? Tanto que dentro da igreja também tem tribunal. A gente recorre. A gente pode ter uma acusação e é uma falsa acusação. Vai lá no tribunal, vê que é falso. Então você vai buscar o que é direito, o que é justo. Então, direito. Certo. Tem que procurar. Justamente. Então. Mas, até pelas leis humanas eu não posso ir lá e me vingar. Não posso. Então, não justamente. Certo. Então, tendo direito, então. Para você ter uma ideia, vamos um texto que é importante a gente ler, Salmo 37, ele mostra para a gente isso. Abre rapidinho aí. Ele está falando aqui de uma pessoa que não se ressente, rancor, que espera a justiça de Deus em situações que você foi lá, fez tudo que você podia, você tentou conversar com a pessoa, não deu certo, você foi atrás da justiça humana, direito, advogado, fez o que é certo, às vezes não é justo. Você pode recorrer e não ganhar a causa e você se sentir injustiçado. O que você vai fazer? Salmo 37. Não te indignes, é isso, você viver indignado por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do que pratica iniquidade. Tem inveja de ir lá e fazer a mesma coisa que ele. Que o cara faz o mal para você, você vai lá e revida, né? Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. O cristão, ele confia em Deus, e ele continua fazendo o bem. Mesmo quando a pessoa faz o mal para ele. Ele vai buscar a justiça e o direito dele, mas ele não vai fazer o mal. É diferente. Buscar a justiça é fazer o bem. Se vingar com as próprias mãos e fazer o mal para prejudicar a pessoa, nunca. Confia no Senhor e faz o bem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu vou continuar agradando a Deus. Eu não vou desagradar a Deus para satisfazer meu desejo de vingança. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais fará. Esse versículo, assim, tanto lê, que está às vezes em placa, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais fará. Está falando, sabe o contexto? Está falando contexto de vingança. Está falando contexto de você não revidar com as próprias mãos. Confiar numa situação de injustiça na sua vida, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. O verso mais conhecido, acho que é esse aqui. É contexto claro aqui, O que Deus vai fazer? Vai fazer sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele,
Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Porque as pessoas vão lá, planejam o mal, fazem o mal, e às vezes a justiça humana não, né? O cara se sai bem, se safa. A gente vê aí, gente, ó, o que mais está indignando a gente aqui no país, o que, que é? O governo, gente, o governo, a falta, a bandidagem. Eu estou vendo na internet, vendo que o povo está perdendo a paciência. O povo está perdendo, o povo não aguenta mais. Eu estou vendo lá o que está acontecendo direto. A gente vê o cara vai lá com moto assaltar, o outro vem com o carro. Não tem nada a ver, o cara estava lá 100 metros longe, ele vem com o carro, passa por cima do bandido. Porque ninguém aguenta mais. Porque as polícias não. Porque está havendo um período que nós estamos vivendo que está sendo uma certa complacente com os bandidos. Não, mas roubar um celular para tomar uma cervejinha. Então, assim, a bandidagem sentiu que, igual está acontecendo nos Estados Unidos, que você pode fazer pequenos assaltos dentro de comércio, até quantos dólares, gente? 1.000? 900 dólares? Pode. Então, essa falta de, sabe, faz com que a população se revolte e comece a linchamento. O que eu mais estou vendo na internet é linchamento. O povo não aguenta mais. O cara rouba celular, o povo para, todo mundo desce do carro e vai lá e lixa o cara. Isso está acontecendo. Porque a justiça humana não está mais funcionando. Está tudo corrompido. A gente vê as políticas. Pelo amor de Deus, gente. Os nossos políticos. E rouba. E está lá. Então a gente está indignado. Mas a Bíblia fala, não te irrites por causa do homem que prospera no seu mau caminho. Então você tem que pegar esse verso aqui, imprimir ele bem grande, colocar lá na porta da sua casa. Toda vez que você vai sair de casa, não te irrites por causa do homem que prospera no seu mau caminho. Deixa a ira. Pode falar. Uhum. Nossa. Foi aqui em São Carlos, eu vi. Perderam a vergonha. Não. Perderam a vergonha. Tá demais. Eu vou falar, então existe um limite que o nosso não vai permitir, mas existe um limite entre você se defender e defender a sua família. Eu não penso duas vezes. Se por um cara em casa para matar alguém da minha família, se eu tiver a oportunidade de imobilizar ele, né? Beleza. Se não der, eu precisar matar, eu não penso duas vezes. Para salvar. Isso é uma coisa. Agora, depois que ele fez, eu ir lá e me vingar dele, é outra coisa. O que a Bíblia fala, verso 8? Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, porque isso acabará mal. Aí que é o problema, o cara perde a cabeça, é o mansidão. O cara perdeu a paciência e sempre faz besteira depois. Porque os malfeitores vão ser exterminados. A gente não crê na justiça de Deus? Deus está vendo, uma hora vai acontecer. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então, as bem-aventuranças é uma síntese de um princípio que está espalhado na Bíblia inteira. E está bem claro aqui, o malfeitor será exterminado. Os que esperam no Senhor é o manso. É o que é forte, mas que tem cabeça, confia em Deus, espera no Senhor, eles vão possuir a terra. Esses vão ser abençoados. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não achará. Tenha paciência. Confie em Deus. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na mudança de paz. Na verdade, Jesus está inspirado no Salmo 37. Ele citou o verso do Salmo. Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra. Ele está citando o Salmo 37. Entendeu? Por quê? Porque Deus está vendo. Eu já tive situação de trabalhar no escritório, e o meu superior, que ele mandava em mim, nossa, ele aprontou comigo, mas eu não aguentava mais. Eu estava para pedir as contas ou fazer uma besteira. E eu me lembro que me humilhava, me tratava mal, era horrível. Eu sofri na mão de um cara lá no escritório que eu trabalhei, aqui em São Carlos. E coisa boba às vezes, mas ele fazia. Ele mandava eu levantar, ele pegava minha cadeira, experimentava. Eu trabalhava com um computador AutoCAD, né? Era projetista. Aí ele falava, sua cadeira é pior que a minha, pode ficar com ela. Aí pegava dele, sabe umas coisas bobas assim, falava mal de mim para o chefe, criava situação, me dificultava, eu não conseguia entregar as coisas no prazo, eu estava já ficando impaciente com esse cara. Ia fazer uma besteira. Teve um dia que eu precisei parar, levantar, tomar uma água, eu entrei no banheiro, orei e falei, Senhor, vou dar uma cadeirada nele.
Não pode. Eu li o Salmo 37. Né? Não te impacientes, não te irrites com o homem que prospera. E eu aguentei, firme, aguentei. E orando, e aguentando, e orando. Você já passou por isso, todo mundo passou em alguma situação. E orando, e aguentando, e orando. Deus está vendo. Eu não me vinguei, eu não falei mal dele, fiquei na minha. Deus está vendo, confiei em Deus. Deu uma situação lá, ele começou a ter problema com um dos chefes. E começou a bater boca com o chefe, brigar, não sei o quê, ofendeu. Falei, fiquei na minha. Eu queria rir, mas não podia, ficar na vida. Falei, Deus está agindo. No outro dia de manhã eu cheguei e tinha uma cartinha lá de demissão. Foi demitido. E o meu chefe falou assim, você vai tomar o lugar dele agora. E eu me lembro exatamente de eu sentar na cadeira dele, no computador dele, que era o melhor computador, a melhor cadeira. E eu li o Salmo 37. Entende? E eu falei assim, os mansos vão herdar a terra. Vale a pena esperar no Senhor. E você não sabe o que aconteceu pior. Foi para a justiça, ele entrou com um processo contra o escritório. E eu fui chamado para ser testemunha contra ele lá aqui na justiça. Fui no dia, graças a Deus não precisei, porque fizeram um acordo. Trabalhista sempre termina com um acordo, né? Aí entrou ele, meu chefe, mas a briga foi tão feia, foi parar no tribunal. Eles não podem nem ouvir falar no nome daquele cara, e aquele cara estava lá há uns 20 anos, eu falei, eu estou chegando agora, esse cara manda aqui, faz o que quer aqui. E todo mundo confia nele, vai confiar em mim, um moleque. Eu tinha 17, 18 anos, estava chegando. O João lembra, lá com o Engenharia, eu trabalhei lá há muito tempo. Era um rapaz que tinha lá. Ele era mais velho que eu, até tudo experiente. Eu estava na mão dele, e eu precisava dele para tudo. Tudo eu tinha que pedir para ele. E ele, nossa, ele não gostava de mim, não sei o que acontecia, pai. Enfim, eu já tive experiência no mercado de trabalho, já tive experiência em situações. Confie em Deus, entrega. Você vai ver Deus agir. Provar e vede, diz o Senhor. Bem-aventurado o homem que nele confia. Não reaja, não faça com as próprias mãos. O manso e humilde de coração, os que choram e os humildes de espírito, lamentam sobre os seus pecados, e aqueles que são mansos, confiam em Deus no dia a dia, nas coisas da vida. Gente, já deu 5, já deu o quinto? Já não. O terceiro? Vai dar o terceiro agora. O terceiro seria, o próximo seria os que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração. Eu não vou entrar agora, tá? Não tem problema. Já vimos 3 bem-aventuranças. Eu vou ver com os professores também, a gente vai ter que ter uma revista, preparar tudo, mas vamos deixar passar as festas de fim de ano, as férias, e a gente vai preparar uma revista para ano letivo. Enquanto não tiver ano letivo, a gente vai dar umas aulas avulsas, podemos continuar falando um pouco de bem-aventurança, a gente vai ter umas aulas diferentes aí, tá? Aí, provavelmente, a gente tem uma revista para começar o ano letivo mesmo, gente, é quando o pessoal voltar das férias, aquela coisa toda, tiver todo mundo aqui, porque agora vai ser Natal, Ano Novo, aquela coisa toda, sabe como que é, tá bom? Então eu queria encerrar aqui, leia as bem-aventuranças de casa, leia o Sermão do Monte inteiro, muito bom. Tem livros maravilhosos, se você quiser, tem um monte de livro que você lê só sobre o Sermão do Monte, um monte de livro, um monte de livro. O melhor deles, sabe qual que é? Do Lloyd Jones. Ele estudou, parece que o Sermão do Monte, ele demorou mais de 1 ano estudando com a igreja, o Sermão do Monte. E ele tem todo o estudo em livros. Sermão do Monte, Lloyd Jones. Foi um pastor lá na Assembleia de Westminster, em Londres. E a gente tem esse material, a gente lia no seminário, tem para vender, é maravilhoso. É um dos estudos mais profundos que tem na Bíblia. Vai mostrando as bem-aventuranças, depois vai entrando em questões práticas da vida cristã, extraordinário. Vamos encerrar, gente, essa parte da aula? Nelson, tem uma coisa para falar aí? Não tem nada? Está tranquilo? Podemos encerrar já tudo aqui então, gente? Então, beleza. Gente, ó, hoje, domingo, último domingo do ano, nós vamos fazer um culto diferente. Nós vamos fazer um culto que nós vamos pensar em o que aconteceu em 2024, colocar diante de Deus, coisas mal resolvidas do coração, da sua vida, oportunidade. Vai ser um culto diferente. Então, a gente vai colocar diante de Deus sobre o ano que passou. Orar, agradecer, fechar, você tem que aprender a virar a página, um novo ano, uma nova oportunidade Deus está te dando. Não é errado a gente pensar nisso, não há nada de místico. Se você não tomar atitude na sua vida, não vai acontecer nenhum milagre ano que vem. Se você continuar do jeito que você está, o ano que vem vai ser igual ou pior 2024.
e ninguém quer, a gente quer melhor, né? Em todas as áreas da nossa vida. Então hoje vai ser um culto diferente, tá? Nós vamos fazer uma retrospectiva e uma perspectiva, tá bom? Vamos nos colocar em pé. Vamos encerrar nossa aula de escola dominical, agradecer a Deus, pedir a Deus misericórdia, bem-aventurança, que Deus tenha misericórdia de nós, agradecer pelo ano que está fechando aí, né, gente? É o último domingo do ano, e orar pelo ano que vai iniciar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos exorta, nos acorda, nos desperta, Senhor, e nos mostra a verdade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Batemos no peito, Senhor, e clamamos a Tua misericórdia, é só o que podemos fazer. Somos pecadores, miseráveis, não merecemos nada, Senhor. Mas Jesus morreu na cruz, pagou um alto preço. Temos muito, ó Deus, para agradecer e para, ó Deus, Te entregar da nossa vida tudo que somos e temos, Senhor. Tem misericórdia desta igreja, abençoe esse fim de ano, as festas de fim de ano, Senhor. Abençoe o Teu povo, prepara-nos, ó Deus, para o ano que vai começar. Abençoe aqueles irmãos que estão viajando, aqueles que vão viajar, vai ser um ano de férias, um mês de férias, um mês de, ó Deus, que muitas famílias estarão fora. Que o Senhor esteja guardando também, ó Deus, esse período nosso. E que, ao retomar, Senhor, a igreja, os trabalhos, os projetos para 2025, precisamos da Tua bênção, da Tua direção, da Tua orientação em tudo, Senhor. Abençoe as nossas famílias, os nossos filhos, o nosso lar, os casais aqui presentes, Senhor, e que possamos nos firmar cada vez mais no Senhor e buscar a Tua bênção, a Tua direção para esse novo ano que vai se iniciar essa semana, Senhor. Novos projetos e que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. Perdoa-nos e abençoa-nos, é o que eu te peço em nome de Jesus. E que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as eternas consolações, frutos e dons do Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós, agora e sempre. Amém. Amém, gente. Bom domingo, até a noite, se Deus quiser.